Olá, pessoal, espero que estejam todos bem e felizes, né, de começar esse semestre e ter disciplinas tão importantes para que alguns conclusão, para outros ainda é continuação, mas estou aqui para conversar um pouquinho sobre a disciplina de estágio supervisionado. Para a maioria não é a primeira vez, né, então a gente conversa esse semestre para o estágio supervisionado que envolve processos, então vários já têm experiência nessa área, mas que também é oportunidade para os que não têm, de se aperfeiçoar e buscar a experiência existente aí, no estágio supervisionado, que permite então fazer com que vocês tenham um aperfeiçoamento e também, encontrem, vamos dizer assim, na prática, a teoria que vocês, aprenderam ao longo do curso. Então, a disciplina, ela é uma disciplina semestral, então vocês vão poder desenvolver a atividade de estágio ao longo de todo o semestre, e depois, no final, né, a entrega do relatório, a apresentação do memorial, e compartilhar com os colegas toda a experiência que o estágio traz na vida de vocês, né. Então esse, para alguns, um contato profissional inicial, para outros o início, e que acabam continuando aí na própria empresa, então que seja um período e um momento de bastante experiência para vocês e que seja realmente um marco, na formação. Então, como vocês sabem, na nossa matriz nós temos disciplinas teóricas, a curricularização da extensão, disciplinas com vivências práticas, as atividades complementares, que são 200 horas, e o nosso estágio supervisionado, que uma parte já foi concluída, e agora nesse semestre a gente conclui a segunda parte. Então, alguns já realizaram, o estágio no sexto termo, e agora, então, no oitavo termo, para concluir essa etapa de estágios. Então, nós temos o regulamento do estágio, então é uma atividade que é obrigatória e está dentro das diretrizes curriculares do curso, da graduação em Química Bacharelado, então tudo isso dentro da lei, né. Ele tem como objetivo aprimorar a formação, né, então tem como objetivo gerar e aprimorar a formação técnico-profissional dos estudantes por meio da aplicação de técnicas e de seus conhecimentos teóricos e práticos obtidos durante o curso, de graduação da universidade. Então é um momento de consagração, se assim eu posso dizer. Então, dentro do nosso regulamento, né, ele tem como objetivo propiciar o contato de vocês com a realidade do mercado, confrontar as teorias estudadas com as práticas existentes aí dentro do mercado de trabalho, incentivar o desenvolvimento de potencialidades individuais e empreendedoras, porque desse estágio pode sair ideias de melhoras de processos ou até mesmo de se submeter a um empreendimento. Permitir o contato com a cultura, diretrizes, organização e funcionamento de empresas, aquela que você escolher, contribuir com o desenvolvimento do espírito crítico voltado para aprender, aprender a ser e também aprender a fazer, né. Complementar a formação acadêmica e profissional através do desenvolvimento de habilidades específicas e aplicar as normas de comunicação e apresentação de trabalhos técnicos e planejamento de relatório. E aí o que nós temos é, claro, que terão várias etapas, então a primeira etapa é encontrar a empresa para a realização do estágio, então eu tenho divulgado algumas vagas, e vocês também podem ficar livre para fazer onde vocês quiserem, e aí com isso tem toda a tramitação de documentação, né, então a gente vai ver a parte de termo de convênio, o termo obrigatório, que é o termo de compromisso, o plano de atividades que vai ser feito, e tudo isso então faz parte do estágio. Então o estágio não é simplesmente ir na empresa e fazer estágio, né, então a gente tem todo um caminho, para chegar até lá. Então isso, todas essas tarefas a gente dividiu em módulos, que é uma forma da gente se organizar,
né, ter um cronograma e se organizar para isso, para que ele seja um período bom de aprendizagem, né, e não um período de tensão, né, e desespero, como uma aluna minha me disse, né, que é um período de desespero, então a gente não quer de forma nenhuma que isso aconteça, porque eu estou aqui para colaborar, a gente tem o suporte da universidade para isso, né, então a documentação disponível, então é para ser um momento importante e que a gente espera muito proveitoso para a formação de vocês, certo? Então o módulo 1, que é o primeiro bimestre, né, então, vocês têm um diário de bordo, que é realmente um diário que tem o objetivo de mostrar o dia a dia de vocês, né, da busca da empresa e a documentação. Nós temos 2 webconferências, então a gente vai ter os encontros ao vivo para ver como que é o encaminhamento, às vezes uma fala importante que possa ajudar vocês, porque vocês lembram que muitas vezes vocês são contratados pelas suas habilidades técnicas, e a gente tem escutado muito isso hoje, mas são dispensados por suas habilidades socioemocionais, né, então que é a questão das habilidades de relacionamento, de postura, de trabalhar em equipe, então a gente precisa ficar muito atento a isso, então eu criei a oportunidade de trazer pessoas para conversar sobre isso com vocês. Então as aulas ao vivo, elas servem para isso, e também para eu verificar como que está sendo o trabalho de vocês. Então, depois a entrega dos documentos, né, então termo de convênio, então claro que se a empresa já for conveniada com a universidade, não precisa, o plano de estágio, então o que que vai ser feito na empresa, e o termo de compromisso, que ele é assinado pelo estudante, pela empresa e pela coordenação, que sou eu, né, então cada uma dessas, uma pequena pontuação, assim, só para a gente ter o compromisso da entrega desses documentos. O módulo 2, que basicamente é o segundo bimestre, né? Então, a gente continua com o diário de bordo, a participação de 2 webconferências, então, esse segundo módulo, ele já entra na questão da avaliação do estágio supervisionado, então nós temos a entrega do relatório final e as atividades, né, assinados pela empresa, pelo estudante, pela universidade. O relatório contém aí os dados da empresa e também todo o desenvolvimento das atividades que vocês realizaram ali. E depois disso a gente tem como etapa final a apresentação oral do estágio. E é uma apresentação oral com um convite a todos os colegas, porque a gente, das nossas experiências anteriores, a gente viu que a experiência é riquíssima. Então, que é muito importante a troca de experiência, né? Então, até mesmo para despertar a área área de interesse em trabalho, né? Então, tem sido muito enriquecedor essas trocas e essas apresentações. Então, no módulo 1, né, a gente tem aqui, eu acabei colocando fórum, mas na verdade é o diário de bordo, então algumas datas, a data das webconferências, dos bimestres, né, o segundo bimestre, o diário de bordo, as webconferências. Já no período da avaliação, que a gente vai estar lá na primeira semana de dezembro, então já vai ter passado as avaliações de vocês, quem faz ENAD já vai ter passado ENAD, então já no momento que é para ser tranquilo, né? Então, o envio do relatório de atividades e essa apresentação oral também, que normalmente eu dou a disponibilidade para vocês de 2 dias, que pode ser um dia à noite e um dia no sábado de manhã. Então, a gente acaba dando essa opção para que realmente vocês não deixem de apresentar esse trabalho, né? Então, que é super importante, e é o coração do estágio, né, a gente saber exatamente o que vocês fizeram. Então, pessoal, essa é só uma apresentação, a gente vai estar junto nas web aulas, vou poder esclarecer as dúvidas para vocês, vou mostrar para vocês aonde que vocês buscam as empresas que já são conveniadas com a universidade,
Então, na nossa primeira web aula, a gente vai conversar com detalhes sobre tudo isso. Então, só fazendo um checklist aqui dos documentos, né? Então, uma carta de apresentação que vocês levam e apresentam na empresa, o convênio da universidade empresa, os polos de apoio e o nosso setor do Carreiros no Oeste com ajuda na busca por esses estágios, o termo de compromisso assinado pela universidade, estudante, a empresa, o plano de estágio assinado pelo supervisor da empresa e também pelo supervisor na universidade, que no caso sou eu, o seguro obrigatório, que se a empresa não oferece, nós oferecemos, o relatório final, que isso já lá no finalzinho, carga horária equivalente a de 100 horas, né? Quem tem já experiência comprovada pode fazer a solicitação de dispensa, mas a dispensa só de um dos estágios. Então, se já solicitou a dispensa de um estágio, precisa fazer desse novo estágio, certo? Então, no nosso primeiro encontro, eu vou esclarecer outras dúvidas que surgirem, mas, na verdade, é, é basicamente isso, né? É adequar a documentação, assinar os documentos, realizar o estágio, fazer o relatório e apresentar esse relatório para os colegas. Então, vocês vão ver que um semestre passa muito rápido, então é muito importante que até o primeiro mês vocês já tenham definido qual lugar que vocês vão realizar o estágio. Como são 100 horas, é possível aí, quem tiver disponibilidade de fazer o estágio, de acordo com a lei, né, que é no máximo de 6 horas por dia, praticamente em 2 semanas e meia conclui isso, né? Então não é para ter dificuldade. Mas a gente vai conversando aí ao longo das aulas. Então, eu desejo para vocês bastante sucesso. Eu estou à disposição de vocês nessa disciplina. Então, eu sou a supervisora do estágio, então, que vou conferir os documentos, que vou ver a assinatura, que vou apoiar vocês no que for necessário. Então, se de repente a carta de apresentação não for suficiente e precisar que eu entre em contato para a empresa para conversar, eu estou à disposição, né? Então, de colaborar para que tudo dê certo e que vocês consigam a realização do estágio o mais breve possível. Então, eu estou à disposição preferencialmente pela plataforma, né? Então, que lembra que é uma forma da gente ter registro de tudo que a gente conversa, né? E o Onoeste Carreira e a nossa secretaria acadêmica, ela também colabora nesses trâmites de documento. Então, eu desejo sucesso para vocês e seguimos em frente aí para mais essa etapa do curso. Então, um abraço e até o nosso primeiro encontro, já na segunda semana de agosto. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.